uma frase que mudou a minha vida é: a diferença do pobre e do rico é que o pobre, ele quer fazer o que gosta. O rico, ele quer fazer o que dá resultado para depois fazer o que gosta. Jogar a culpa no outro nunca vai melhorar você. Se você tiver a cabeça no lugar certo, vão ser justamente os seus erros que vão te ensinar mais. Vamos começar então o nosso primeiro podcast. Esse podcast é um projeto bem bacana. Estava conversando com o nosso convidado aqui, que eu estou planejando ele há mais de um ano, né? Mas com certeza estava na mão do melhor. Ele sabe a data que tem que ser feito, o horário que tem que ser feito, está tudo nas mãos dele. E o nome do nosso podcast chama A Chave. E eu espero que realmente vire uma chave na sua vida, que realmente os convidados possam mostrar a chave que deu certo, a porta que abriu, a porta que foi fechada e, com certeza, trazer bons insights para você, que é essa a intenção. E o nosso primeiro convidado de hoje começou com uma participação, eu como cliente, mas hoje é uma pessoa que eu considero como amiga e tenho uma admiração incrível, que é o Alessandro, da BC Energias. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Estou bastante feliz de você estar aqui. É uma honra. Se for estar um ano projetando, eu ser o primeiro convidado, é uma honra. Obrigado. Um ano projetando. Obrigado. E o tema não poderia ser diferente, família e negócio. Eu acredito que hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que há 3 anos atrás, mais ou menos. Foram dias após dias de aprendizado. E eu queria conversar com você a respeito disso. Como você tem Para quem não sabe, a BC Energia hoje é um fenômeno. Fala um pouco da BC para eles entenderem. Você tem mais propriedade sobre isso, Alessandro. A BC Energia é uma empresa goiana, né? E a gente basicamente entrega energia mais barata para os nossos clientes. Então, o nosso trabalho é gerar energia renovável e entregar essa energia para o cliente consumidor final, residências, apartamentos, casas, escritórios, consultórios, empresas, mais barato do que pagava antes, né? Então, a gente gera em torno de 18% a 26% de economia para os nossos clientes e já geramos mais de 600 milhões de reais em economia para os nossos clientes. Então, assim, eu costumo falar, hoje de manhã eu fiz uma palestra, né, falando sobre marketing e vendas. Eu falo que a nossa proposta de valor é muito clara, né? Contribuir com o meio ambiente através de energias renováveis e entregar para o consumidor, né, a possibilidade de ele ter uma vida melhor. Porque se eu gasto menos, sobra o dinheiro para fazer mais coisas, poder pensar em planos, em projetos, em viagens e etc. Então, é muito gratificante. Então, eu sou vendedor nato, gosto de vender, gosto de falar da BC Energia, gosto de fazer, porque eu sei que o que a gente entrega tem valor para o público. E eu bato muito numa tecla, o Alessandro falou sobre vender. Eu acho que hoje todo mundo tem que saber vender. Não importa a profissão. Quem fica bom em venda, você pode ter certeza que vai se virar em qualquer área da vida, né? E hoje a BC Energia é uma fábrica de energia, como o Alessandro disse. Muitas pessoas me perguntam, falam assim, nossa, mas eles ganham dinheiro como? Sendo que é só benefício? Sim, porque já é um mercado que todo mundo tem energia. Uhum. Então, para você entrar, você vai ter que realmente vender mais barato, né? E trago alguns exemplos que eu aprendi até com o próprio marketing deles, né? Quando eu vou conhecer uma empresa, eu gosto de ir lá no marketing, ver o comercial, porque todo mundo aprende com todo mundo. E a gente começa a ter uma visão panorâmica ali do negócio. E eu queria começar a ver com você, Alessandro, sobre prioridade. Sou muito questionado em relação a isso, sobre o começo do empresário, uma época de plantio. Muita gente defende a ausência em casa por conta de determinado objetivo profissional. O que você tem para falar para a gente sobre a prioridade? Tem que ter prioridade mesmo? Tem um momento certo para ter prioridade? O que você acha disso? É que sempre vai ter prioridade, né? Acho que a vida ela vai exigir, em cada estágio, ela vai exigir coisas diferentes. E eu acho que, não vou falar que é o segredo, né? Mas o equilíbrio, ele vai estar no alinhamento e na clareza. Então vamos lá. Se você é estudante, precisa passar no vestibular. Agora é mais vestibular, né? Agora é Enem. Na minha época era vestibular, agora é o Enem. Né? E isso acho que para todo estudante, né? Para todo mundo que acompanha aí, que estuda, passar no Enem, entrar na faculdade que você sonha, é uma prioridade. Você coloca isso como prioridade. Né? A questão é que, quando você coloca isso como prioridade, você tem formas diferentes de fazer isso.
Eu posso fazer isso abdicando da minha saúde, posso fazer isso abdicando, né, do meu relacionamento com o convívio social, posso fazer... Você vai ter que abrir mão de alguma coisa em favor de outra, sempre, né? Eu costumo falar que a vida ela não é justa na sua plenitude, né? Nós temos 24 horas, todo mundo tem 24 horas, e quando você tem algumas prioridades, alguns desejos, algumas ambições que exigem muito de você, você tem que fazer escolhas, abrir mão de uma em favor de outra. Então, quem quer estudar para medicina e quer passar numa boa faculdade de medicina, vai ter que estudar muito. E tendo que estudar muito, vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aí, eu acho que o primeiro ponto é clareza. O que é clareza? O que eu quero? O que eu quero para minha vida? Quando você tem clareza do que você quer, e aí, no meu caso especificamente, eu acho que a clareza não é só do que eu quero, mas é do que Deus quer para minha vida também. Exatamente. Então, eu tenho clareza do que Deus quer para minha vida, eu tenho clareza do que eu quero, eu gero a clareza do que eu tenho que fazer para chegar lá. Esse conjunto, ele te coloca em escolhas objetivas. Então, se eu preciso de tempo para estudar, eu tenho que separar tempo para estudar. Então, se antes eu gastava 2 horas na academia, agora eu tenho que gastar 1. Se antes eu saía para conhecer os amigos, conversar com os amigos, bater papo com os inimigos 5 vezes por semana, eu passo aí 1 ou 2. E aí você consegue buscar escolhas inteligentes. E esse é o grande ponto, para mim, da prioridade. A prioridade, ela está pautada em escolhas inteligentes. Eu escolho deixar de fazer uma coisa em favor de outra, mas eu não preciso deixar de fazer ela 100%. Eu posso diminuir o volume, eu posso diminuir a quantidade e tal. E aí, quando você vem para um ambiente familiar, ou seja, pensando agora como negócio, né? Eu sou autônomo, eu tenho minha profissão, né? Ou eu vou montar meu negócio. Todo crescimento profissional exige tempo, né? A gente viu agora, né, tá na discussão aí, né, da escala 6x1. A escala 6x1, ela reduz em 4 horas a jornada de trabalho. Mas a verdade é o seguinte, não se consegue ter resultados extraordinários fazendo o ordinário. Não tem como, gente, isso não existe para ninguém. Então, assim, eu não conheço ninguém que tenha conseguido resultados extraordinários trabalhando 40 horas por semana. Qual que é a sua escala, Alessandro? A minha escala é... 24 por 24, né? 24 por 7. 24 por 7. E assim, eu trabalho 70 horas por semana facilmente. Facilmente. Mas por quê? Aí vamos lá, esse é o ponto. Então, se você não tem família, se você não tem vida, não. Eu entendo que hoje, com a tecnologia, você pode trabalhar de qualquer lugar, independente do horário. Mas eu preciso também entender o seguinte, no meu caso, tenho uma família com 3 filhos, que precisam do meu tempo, precisam da minha atenção, precisam da minha direção. E para cada momento eles vão precisar mais ou menos. E aí é a escolha inteligente. Então, assim, se eu tenho a prioridade de fazer meu negócio crescer, eu estou no momento de crescimento, eu tenho que chamar meu cônjuge, minha esposa, meu esposo, alinhar com ele expectativas, onde nós queremos chegar junto. Clareza, né, que eu falei. Onde a gente quer chegar junto? O que a gente quer para a nossa vida, para a nossa família, como casal? Né? O que a gente quer entregar para os nossos filhos? Porque as nossas ações, as nossas escolhas falam muito mais do que as nossas palavras. E aí, quando você alinha isso, você age conforme esse alinhamento. E aí a prioridade não vira só sua. A prioridade vira da sua casa, da sua família. É bonito de falar, difícil de fazer. Muito difícil, mas eu coloco esse ponto como principal. Se você está alinhado com o seu companheiro, com a sua companheira, sabem aonde vocês querem chegar, então realmente vai ter que se dedicar mais agora no trabalho, então vai ter uma certa ausência, porque hoje eu brinco, né, com algumas pessoas que uma frase que mudou a minha vida é: a diferença do pobre e do rico é que o pobre, ele quer fazer o que gosta. O rico, ele quer fazer o que dá resultado para depois fazer o que gosta. E isso a gente não está falando de dinheiro, está falando de mentalidade. Então, quando a gente está alinhado com um cônjuge, que não vai ser fácil, como o Alessandro falou, porque mesmo com esse alinhamento tem hora que vai ser cobrado algo que já está conversado. Vai ser esquecido, vai fazer diferente, vai errar. Assim, a verdade é que todos nós somos humanos e erramos. A certeza que você pode ter na sua vida é que você vai fazer uma caca. Pode ter certeza, você vai fazer uma caca. E é onde que a gente mais aprende. Vai fazer também. Exatamente. Esse é o ponto. Se você tiver a cabeça no lugar certo, vão ser justamente os seus erros que vão te ensinar mais. Agora, você precisa ter essa mentalidade. Você tem que falar, não, eu estou disposto a errar, eu estou disposto a aprender com o erro que eu tive. Tem muita gente que erra e não aprende.
Exatamente. Acha que estava certo, fala que foi vítima do sistema, que foi vítima de outras pessoas, enquanto, na verdade, a gente tem que olhar para o que a gente pode fazer diferente. Assim, o que é minha parcela de responsabilidade disso e como é que eu vou agir daqui para frente entendendo qual que é a minha responsabilidade. É isso que faz você mudar. Então, assim, jogar a culpa no outro nunca vai melhorar você. Nunca vai melhorar você. O vitimismo, ele está muito presente nessa geração, né? O GeoJ citou esses dias, acho que ele tem tatuado, né? Como que é... Eu posso pensar o que eu quero, eu posso fazer o que quero, mas eu não posso cobrar isso de ninguém, eu não posso cobrar o meu resultado de ninguém. Isso é autorresponsabilidade pura. E hoje a autorresponsabilidade está perdendo espaço para o vitimismo. Porque quando a pessoa começa a se vitimizar, ela já é acolhida por outro vitimista. Então é o efeito manada mesmo, que chega, um já vai... E assim, o único prejudicado nessa situação... É a própria pessoa. É a própria pessoa. E assim, esse alinhamento, eu tenho diversas vezes, quem olha a gente na internet, pensa que a vida é perfeita. Agora eu vou começar a filmar a minha terapia de casal. Porque... parece que o pessoal não entende que todo mundo tem problema, que todo mundo tem que ter conversas difíceis. As conversas difíceis são necessárias, principalmente para um negócio. Hoje eu estava treinando com o Dr. Federico mais cedo, ele falou algo maravilhoso. Ele falou assim, Thiago, ser líder para mim é tratar aquilo ali como uma paternidade. Eu vou ter que cobrar mesmo, eu vou ter que ser dura às vezes, mas eu vou ter que cuidar. Você tem que colocar... que do outro lado ali tem uma pessoa, que tem uma família. Então, se você for um líder que realmente você só quer o venha a nós, você esquece o vosso rei, você só pensa em braço e não como um corpo, você não vai ser um bom líder. Aquela pessoa vai sentir isso, sua operação vai cair, ela não vai se sentir confiante. Então, assim, hoje o trabalho, ele realmente ele ocupa muito tempo na vida da gente. Só que muitas vezes é para comprar, dar uma condição, que quando você tem essa condição, você vai querer comprar o que já passou. Né? Eu acho que aqui tem um ponto bom, Thiago, assim, pegando dois aspectos, família e trabalho. Quando você olha para a família, a gente se vende, você falou que todo mundo é vendedor, né? A gente se vende no namoro. Sim. Você se vende no namoro. Você chega no namoro, você não fala o que você tem de ruim. Você só fala o que você tem de bom, o que você faz certo. Aí, eu lembro quando eu conheci minha esposa, ela amava cachorro. Né? Ela ama ainda cachorro, ela gosta muito de cachorro, né? E ela perguntou pra mim se eu gostava de cachorro. E assim, eu nunca liguei pra cachorro. Não é que eu desgosto. Mas eu nem desgosto, nem gosto, assim. Pra mim, se tiver, é legal, né? Sim. E aí, na hora que ela me perguntou, eu vi que ela gostava de cachorro. Aí vou eu falar que não gosto de cachorro pra ela? Tô no namoro, querendo conhecer ela, cativar ela, não sei o que e tal. Então, assim, mas olha só como é que é a mentalidade, né? A gente se vende o tempo todo. E quando a gente se vende o tempo todo, a gente esquece o que é vender de verdade. Vender não é empurrar um produto. Então, vender não é eu querer me empurrar para ela, para que ela me compre. E se case comigo. Não. Vender é entender o que ela precisa e como é que eu posso solucionar as dores dela. Isso vale para o casamento, isso vale para os negócios. Para mim, esse processo, nós somos vendedores por quê? Porque nós somos solucionadores de problemas. Você acha problemas, você desenvolve soluções e resolve aqueles problemas. E essa solução que você oferece tem valor para quem recebe. E aí, quando ela fica satisfeita com aquele valor, ela vai lá e te compra de novo. Ela te compra de novo, ela compra de novo. Quando você vai para o casamento, no relacionamento, você conhece, né, você entende as dores, você entende, né, a compatibilidade, o que você tem para oferecer, o que a outra pessoa tem para oferecer, e você entra num compromisso de entrega. E não de buscar. De entrega. Só que esse é um compromisso cujo contrato, cujo objeto é fazer o outro feliz. Exatamente. É dar para o outro o que Deus te deu. Perfeito. É encher o outro com aquilo que você recebe não dele, mas de Deus. E aí, beleza, aqui então eu tenho um compromisso. Isso aqui, o que acontece no tempo? Você esquece, você erra, você não faz direito. E aí você tem que deixar o quê? O que você não pode deixar acontecer? Perder a intimidade, perder a cumplicidade e afastamento. Aí você não tem as conversas difíceis que você tem que ter. Exatamente. Então, na hora que um desvia do combinado, você alinhou o que cada um quer, todo mundo sabe o que é junto. Um desviou, o outro tem que chamar e conversar. Só que com o tempo, a intimidade ela é custosa, porque aí você vai aprendendo o jeito do outro,
E aí você vai reagindo ao jeito do outro, e aí daqui a pouco, ao invés de sentar e conversar, tá um alfinetando o outro. Vira uma competição. E vira uma competição. Exatamente. E você não consegue chegar num acordo. Aí você perde o alinhamento e não consegue alinhar de novo. Por isso que muitos casais acabam, né, se desestruturando ou separando. Agora, quando eu vou para os negócios, pensando em business, negócio, eu também acredito na mesma coisa. O que a gente tem aqui é uma geração de valor. Então, a empresa precisa oferecer para os colaboradores possibilidade de crescimento, remuneração, aprendizado e um ambiente onde ele possa enxergar o futuro dele melhor. Ela precisa entregar para os clientes soluções que vão satisfazer o problema que ele tem, ou seja, resolver o problema que ele tem e gerar valor para ele, né? E, obviamente, com isso gera lucro. Então, é reciprocidade. Você planta para colher. Planta para colher. Com a equipe, com o acionista, os clientes, os fornecedores. Essa cadeia aqui, ela precisa ser autossustentável para crescer. E não é fácil fazer essa geração de valor, né? Não é fácil ter geração de valor em tudo isso aqui. Então, você também derrapa, você erra e tal. Quando você vai para a equipe, e eu acho que a liderança, ela é muito isso, é você entender, ler de forma adequada. Qual que é o contrato que você tem ali? Como aqui no casamento você tem um acordo, né, de entrar para fazer o outro feliz, na empresa você tem um acordo de geração de resultado. Nenhuma empresa se sustenta sem lucro. Tem que ter lucro. Certeza. Sem lucro não dá para pagar conta, não dá para pagar funcionário, tem que ter lucro. Então você tem que ter, todo mundo precisa ter na sua raiz entendimento de que eu preciso gerar resultado. Agora, gerar resultado o que é? Às vezes a gente confunde gerar resultado com explorar o outro. E exploração nunca vai dar resultado. Exploração ela pode dar uma satisfação momentânea no sentido financeiro. Ou seja, você explorou o seu cliente, você vendeu para ele só uma vez, você não vai vender a segunda. Você explorou o seu colaborador, ele vai sair, você não vai conseguir crescer junto com ele. Então assim, a exploração ela destrói a geração de valor. E aí então todo mundo tem que ter o seguinte, eu tenho que gerar resultado de forma orgânica e sustentável. Então, por isso que eu falo, começa num problema, soluciona bem o problema, quem ajuda a solucionar o problema participa desse ganho, esse ganho retroalimenta o sistema, poder trazer mais clientes e solucionar mais problemas. Então, esse ciclo dos negócios ele precisa ser observado. De forma que eu tenho uma visão um pouco diferente do Frederico. Eu acho que a liderança, dentro dos negócios, ela não é uma paternidade. Porque na paternidade, o seu objeto com seu filho é entregar para ele aquilo que você recebeu de Deus. Amor, compaixão, direção, exortação e acompanhá-lo. Mas ele vai fazer as escolhas dele e ele vai querer o que ele quer para a vida dele. Nos negócios, você tem um objetivo comum. Você tem que gerar lucro aqui junto. Então, quando você tem aqui uma equipe que, por exemplo, não performa, mas que o cara tem princípios e valores bacanas contigo, se você manter ele sem performar, você vai quebrar todo esse ciclo de retroalimentação. Então, você tem sim, na minha visão, que dar o feedback, buscar treinamento, orientação. Mas se não deu certo, sustentar pode custar caro. Na inversa também é o seguinte, se não tiver a mesma base de princípios e valores, aí pode virar exploração em algum nível. E aí você também quebra todo o processo. Então aqui, nos negócios, você acaba tendo uma responsabilidade individual e coletiva. Você tem a responsabilidade com uma única pessoa, mas tem uma responsabilidade com todo. Principalmente quem é empreendedor. Estou falando aqui de quem é empreendedor ou líder, né? No caso do seu líder. Né? Então, acho que o líder ele tem esse papel de dar clareza, alinhar o objetivo, mostrar o que tem que ser feito, alinhar a expectativa, o quanto tem que ser feito, em qual prazo tem que ser feito, né? E munir ferramentas, dar estrutura e ferramentas para poder fazer. Também não é uma matemática perfeita, é fácil de falar, é difícil de fazer na prática, né? De conciliar. Mas a gente vai errando e acertando e aprendendo com os erros. Aí acho que o principal do líder é o seguinte, ter isso em mente. E aí sim, um líder mais do que ninguém, tá? Reconhecer os próprios erros. Sim. E reconhecer os próprios erros é humildade. É isso aí. Porque tem gente que, dependendo da posição, admitir um erro, nossa, vira um obstáculo enorme. E sem essa falta de humildade, você trava muita coisa. E quando tem essa trava, parece que é absorvido por todos. Né? Você citou a parte do relacionamento, que automaticamente eu linko com os negócios, que é a questão de pegar e resolver os problemas, chamar para conversar e colocar na direção. Nos negócios, se você não fizer isso, não, vai resolver ali, eu vou tentar, e realmente não resolver, aquilo ali vira uma bola de neve. Chega muitas mensagens para mim, por ter um conteúdo de casal, de homens, né, principalmente, falando, Thiago, quer terminar comigo? Olha o motivo aqui.
Isso aqui é o motivo de um término, não é uma traição, não é nada. Aí eu falo, não é o motivo. Há quanto tempo? O que está por trás disso, né? Quanto tempo que tem esse motivo pequenininho que não é de término? Porque tem uma parábola muito interessante da mulher que tem um saco de arroz, você já escutou essa? Uhum. Que ela faz o percurso com um saco de arroz de 5 quilos. O percurso, ela dá conta de carregar o saco de arroz normalmente. Só que com o passar do tempo, naquele trajeto, carregando aquele saco de arroz, vai colocando ali uma farinha, aí coloca um feijão. E quando vê, não é só mais um saco de arroz. Tem muita coisa, o percurso automaticamente já está cansativo, falta vigor. E a pessoa enxerga o problema momentâneo ali, mas não é. Quanto tempo que ela está passando por isso? Quanto tempo que ela está te pedindo companhia? Quanto tempo que ela está pedindo para você ter um tempo de qualidade com seu filho? Porque um assunto que eu ia entrar com você aqui agora é a respeito do tempo de qualidade. Porque eu vejo muitas pessoas saindo do trabalho, realmente entregando tempo para a família, mas não parecendo que está fazendo um checklist, cumprindo um checklist. Não chega lá, fica com o celular na mão, o filho brincando, o filho percebe. O filho percebe que não está tendo um tempo de qualidade. É bem melhor você ter 10 minutos de qualidade com seu filho que 1 hora você nem sabendo o que ele está fazendo. Só presente. Então não adianta você desligar do seu negócio, mas a sua cabeça não desligar. E isso serve para tudo. Eu amava jogar videogame. Era uma diversão que eu tinha quando eu era menino. Quando a gente vai conquistando as coisas, a liberdade financeira, realmente se posiciona, eu falei, nossa, agora é a hora. Eu vou criar um cenário, um quarto gamer, vou fazer aquilo todo, eu vou ter aquela nostalgia. Não tem como. Eu tentei diversas vezes. Por quê? Um dia que eu joguei, eu percebi como a minha cabeça tratou aquele jogo. Em vez de eu deitar na cama e ler um bom livro, ter um tempo de qualidade com a minha mulher, ter um tempo de sofá, eu estava pensando no jogo. Uhum. Então, assim, não é o tempo que você dedica ao lazer, é como que a sua cabeça vai dar um foco para aquilo ali. Então, assim, hoje você tem que trabalhar o seu subconsciente. Saiu do trabalho, é em casa, vira a chave. Muda a chave, agora é casa, família, vai perguntar como que a sua mulher tá, brincar com seu filho. Quando eu fui chamar o Alessandro para esse primeiro episódio, e com esse tema, ele não sabe disso, eu vou falar aqui agora já no podcast. Eu aprendi muito com ele, principalmente em relação à paternidade. O Alessandro, tem dia que eu olho lá, ele postou a história do tênis, 7 horas da manhã, foi lá, trabalhou o dia inteiro todo, chega de noite, foi lá pro campo de futebol com os filhos dele lá e foi chutar a bola. Isso, 8h30 da noite. Eu olhei e falei, gente, as vitaminas estão em dia, né? Tá, a parte biológica tá certeza, porque não tem como ter esse tanto de energia, mas assim, cara, dá para você ver a alegria, a paternidade realmente, o companheirismo do filho. Né? Então, assim, não adianta a gente sair do trabalho, mas realmente não mudar a chave. E hoje as crianças percebem tudo, a quantidade de informação que elas são abastecidas. Antigamente a gente queria achar uma jurisprudência ali, tinha que procurar, não sei o que, era na época da Barça, era tudo disponível. Nossa, a fonte disso. Hoje você entra na inteligência artificial, tá ali. O problema é que a inteligência artificial, em vez de ser fonte de aprendizado, está virando pilar de preguiçoso. Isso. Esse é o risco, né? Porque assim, a inteligência artificial como ferramenta de eficiência, né, de escalar, é bênção. Mas como ferramenta de disponibilizar tempo para poder ter ociosidade, aí é um grande problema, né? Mas sabe, Tiago, que assim, esse negócio que você falou, para mim é um desafio. Desligar a mente, fazer justamente essa virada de chave, né? O tema é bom, chave, né? Hoje, com WhatsApp, com e-mail, né? Quem tem aí rede social, né? Instagram, TikTok e tal, você é bombardeado de informação e demandas o tempo todo. O tempo inteiro. Todo mundo te demanda para tudo. Pra tudo. Pessoas que você conhece, que você não conhece. E aí o que acontece? Todas as ferramentas, elas trouxeram para perto quem é de longe.
Exatamente. E levaram para longe quem é de perto. Então, para mim é uma luta diária. Todos os dias eu preciso, e minha esposa me ajuda muito nisso. Porque às vezes, por exemplo, o meu desafio maior é justamente a gestão, liderança na empresa e tal. Então o tempo todo tem coisa para responder da empresa, de negócios, de cliente e tudo mais. E quando eu não me policio, eu me vejo às vezes às 8 horas da noite, 9 horas da noite, na hora que eu deveria estar com os meus filhos, respondendo mensagem. E a importância do alinhamento. Então minha esposa, eu tenho um acordo com ela. Ela vê, ela me Já liga o alerta. Mas dá no meio. Não é dar alerta não, dá um carrinho no joelho. Pá. Entendeu? Porque é um acordo nosso. Ela sabe, ó, em casa, você já trabalha 10 horas por dia. As 4 horas, as 3 horas que eu passo com os meus filhos, eu tenho que ter um tempo ali com eles, né? E eu vou falar para você que hoje, talvez o tempo que eu passo com os meus filhos por dia tá nessa casa entre 1h30 e 2. Né? Aí, final de semana, obviamente, a gente tem uma dinâmica diferente, eu consigo passar mais tempo com eles, fazer mais coisas. Mas hoje, por exemplo, hoje à noite eu vou ter aqui um encontro de discipulado, estudo bíblico, com meu filho do meio e com os amigos dele. Então hoje é o dia que às 10h30 da noite eu vou postar Cara, isso lá no campo jogando bola com eles. Isso é bacana demais. Eu fico imaginando a minha filha, né, quando ela estiver ali com os seus 10 anos também, por aí. Porque hoje, ontem ela me fez uma pergunta, papai, que tamanho que é Jesus? Eu falei, nossa, filha, é grande, hein? Porque ela viu que os quadros chegaram. Eu fiz meu escritório lá e quando eu vi, tava indo para um lado gamer, esse quarto gamer que eu falei, quando eu vi tinha um Homem-Aranha lá, eu falei, gente, meu herói não é Homem-Aranha, meu herói usa coroa de espinho. Então, assim, quero tudo dele. E mandei fazer quadro e a decoração é tudo em cima dele. E o exemplo arrasta, e as crianças, ela é espelho, elas estão ali te observando o tempo inteiro, é seu herói. E estão absorvendo não o que você fala, mas o que você faz e as consequências do que você faz. Exatamente. Então, assim, eu vi que só dela ver o quadro, já veio diversas perguntas a respeito daquilo. E aquilo ali gera prazer, muita coisa. E para mim foi algo gratificante. Quando eu vejo algumas empresas desorganizadas, principalmente, eu vou pelo marketing, mas automaticamente, eu não sei se é o convívio com bons gestores aí, eu já olho assim, eu falo, nossa, mas tá bagunçado ali também, né? E eu te contei da Isabela que eu deixei para ela aprender, ver como é que é uma gestão, para ela trilhar o caminho dela nesse aspecto. Mas você pode reparar que se a gestão da empresa estiver bagunçada, a grande chance do casamento também tá. Não gosto de generalizar, mas comigo nunca deu errado nas minhas análises. Eu gosto sempre de deixar o homem, conforme eu tenho uma certa liberdade com ele, de ser também uma rede de apoio. Porque as pessoas hoje parece que os homens eles se privam muito de conversar. Eu falo, cara, faz terapia de casal. Eu amo fazer terapia de casal. Eu faço com o meu psiquiatra, inclusive. E assim, é uma bênção. É bênção mesmo. É bênção. Acho que todo empresário deveria fazer para si e, se possível, com a esposa também. Empresária também, né? Vale vice-versa. Sim, então quando eu vejo o homem realmente se abrindo comigo e mostrando, eu vejo que muita parte está ligada à empresa. Igual, se não me engano, no seu cálculo, está 80-20 a administração do seu tempo, 80 trabalho, 20 família, você ia colocar assim, 80-20, 70-30? Então, cara, e para mim é muito difícil, porque eu falo que eu respiro os negócios onde eu tô, eu respiro a minha família onde eu tô. Então é 100-100. É 100% minha família, é 100% o negócio. Então assim, porque eu gosto, é meu DNA, eu gosto de fazer negócio, eu gosto de vender, então a gente vai sentar, né, onde eu vou, eu falo do que eu vendo, porque eu acredito no que eu vendo, né? Onde eu vou, eu falo da minha família, porque é a minha vida. Então assim, eu acho que a grande questão é muito mais do que a divisão do tempo, é a escolha que eu falei da prioridade. Então, por exemplo, vai acontecer comigo, tá? De eu estar num evento muito importante e minha esposa, sabendo que estava num evento importante, ela me falou, preciso de você. Parou tudo e foi. Porque vem um alinhamento. Obviamente, estou falando um exemplo onde você está muito bem alinhado. Porque se não tiver um alinhamento, às vezes o peso
Sim. né? Uhum. Mas assim, aí vem do homem. Eu acho que isso é uma responsabilidade do homem, né? Deus deu para o homem a responsabilidade do sacerdócio, Sim, que é de cuidar, né? exatamente. E se ele tem que cuidar, ele precisa conhecer a própria esposa e entender onde que o calo aperta. Se não é que ela precisa, amigo, larga o que você está fazendo e vai cuidar. Exatamente. E aí, na hora que apagar o fogo, você negocia com ela e fala, agora eu vou precisar de um tempinho a mais para poder resolver uns negócios lá. E aí você faz esse acordo. Do outro lado, a esposa, ela tem que ter a sabedoria, né? De entender também onde é que está. E aí acontece, quando os negócios vão mal, você falou quando a empresa está bagunçada, né? O casamento bagunça. Por que isso acontece? Porque quando os negócios vão mal, normalmente... Leva o problema para casa. O homem, ele, em geral, estou generalizando, tá? Não dá para generalizar tudo, mas assim, mas quando a gente começa a ter um problema e a coisa vai mal, você ou passa a ter muito foco naquilo, ou começa a ter perspectiva de outras coisas, ou começa a trazer tudo para aquele problema. E aí, você não consegue gerenciar isso bem. E aí, não conseguindo gerenciar isso bem, a casa acaba entrando. Então, tem várias formas de fazer. Tem gente que pega esse problema e divide em casa, pede ajuda para a esposa ou para o esposo. Tem gente que gosta de separar tudo, fala, na empresa é separado de casa. E, pô, se você conseguir fazer a separação, Nossa. legal, é bacana. Então, cada um vai ter um jeito. Eu acho que, no final do dia, as coisas estão sempre comunicadas. Se você encarar isso como sempre comunicado, me parece que tem mais fluidez. A coisa anda mais... tipo assim, é como se a hora do almoço é a hora do almoço, a hora da janta é a hora da janta. Mas peraí, eu como na hora da fome. Então, a diferença entre essas duas coisas, né? Perfeito. Eu só como na hora do almoço, eu só como na hora da janta. Ou não, peraí, eu como na hora que o meu organismo tem fome. Tem certo ou errado nisso? Vai ter especialista que vai falar que é certo, tem que falar que é errado, cada um vai falar uma coisa diferente. O que eu acredito? Eu acredito que quando a gente fala de saúde, de família e de negócios, é mais ou menos isso. Você vai tocar tudo junto e na hora que um der mais fome que o outro, você dá prioridade para ele. Sim. Mas faz isso com clareza e com alinhamento. Então, pô, se o negócio tá precisando mais de você, olha só, já tive vários altos Prioridade e pro baixos. negócio. Eu já tive vários altos e baixos. Então, assim, e vamos lá. O negócio ir mal não quer dizer que você está fazendo as coisas erradas. Porque negócio depende de mercado, depende de tendência, depende de regulação, depende de lei. Então, tem negócios que, mesmo bem geridos, podem não dar certo. Sim. Isso é possível. Que a parte vai ter que passar pelaquela parte de sobrevivência. Isso. A maior parte dos negócios, quando bem geridos, dão certo. Mas, então, assim, tem mercados que eu falo assim, segmentos, né? Tem segmentos que tem altos e baixos, é natural. E na hora que o segmento tem baixa, nem toda empresa consegue, mesmo bem gerida, sobreviver. Então, eu já tive que encerrar negócio. Eu tive um negócio de transporte. Eu também. Transporte é um negócio super sazonal. Não era meu segmento. Estava bem gerido o negócio. Só que eu não quis pagar o preço, e nem dei conta, do vale, vamos falar assim. Na hora que o negócio o mercado ficou muito ruim, o preço caiu demais, não tinha serviço, não sei o quê, o custo era alto, estava dando prejuízo. Aí eu fiz o quê? Fui lá e encerrei. Pá, acaba com esse negócio. Né? Então, assim, mas o fato quando o negócio não dá certo, não está dando certo por um motivo, acaba tirando o nosso foco, a nossa paz, o nosso entendimento. Aí vem a importância de você ter um bom terapeuta. Aí vem a importância de você ter um bom alinhamento em casa. Vem a importância de você ter uma fé, de acreditar que Deus está presente em todas as coisas. Cara, quando a gente pega o caso de Jó, na verdade, todos os heróis da fé, se pegar todos os heróis da fé, todos os heróis da Bíblia, tiveram altos e baixos. Nenhum foi infalível, só Jesus. E mesmo Jesus sendo infalível, morreu a pior morte possível. Quando você pega Jó tinha tudo. Perdeu tudo. E assim, tudo mesmo. Ficou no... A única pessoa que ficou lá foi a esposa. Que ainda deu umas cutucadas nele na hora. Isso não acontece muito hoje em dia. Claro. Tava lá pra lembrar ele. Mas tava lá. Né? Eu acho boa essa passagem. Porque assim, quando o Jó tinha perdido os filhos, tinha perdido o casamento, perdido os filhos, o patrimônio, os funcionários, não sei o quê, tinha perdido a saúde. A mulher tava lá dele e falou assim, mas por que você não amaldiçoa esse Deus seu? Aí
Aí tem gente que vem e critica a mulher dele, né? Fala assim, mas que mulher né, é ruim, rapaz. O cara tá todo detonado. E ela ainda fala um negócio desse. Eu falei, mas o cara passou por tudo isso e ela ainda tava lá pra falar isso. Exatamente. Então a gente esquece. Aí é outro ponto que eu ia falar pra você, que na hora que você falou. A gente não sabe o que é o problema. Quando a gente olha uma situação como essa, o que parece ser o problema? O problema parece que a mulher não compreende bem o marido. Gente, isso é só uma consequência. O problema está muito antes. Quando a gente olha ali, a gente está num relacionamento, e aí você não consegue se entender com a pessoa, e aí o que você falou, né? O cara mandou lá, mas uma coisa tão pequena, esse negócio está me incomodando toda hora. Aquilo ali é a ponta do iceberg. Exatamente. Aquilo ali não é o problema. Aquilo ali é a aparência, a consequência, é o que veio depois. Se você não for buscar a raiz do problema, aquilo ali é o fruto. É o frutinho que está aparecendo lá na árvore. A raiz dele é outra. E aí, talvez o nosso grande exercício na família e nos negócios é ser solucionador de problema e entender o problema de verdade, qual que é a raiz dele, onde é que ele começou e onde você tem que trabalhar. E não na ponta do iceberg aqui, né? Tem algo, eu assisti, foi podcast? Acredito que foi no podcast, que o rapaz pergunta onde começa, qual que é a primeira coisa que você faz quando você pega uma semente? Aí o cara, esqueci o nome, fala regar, ele não. Tem que cavar. Primeiro, né? É isso que eu ia falar. Tem que Vai cavar para poder... Vai ter que cavar. Então, quando o inimigo ele pensar que te enterrou, na verdade é a sua semeadura. Legal isso aí. E José mostra isso, né? Se for os irmãos de José enterraram eles, sepultaram ele ali, né? E José... E era só o começo da trajetória dele. Era só o começo. Então, assim, o deserto, ele vai acontecer. As grandes pessoas que eu converso passaram por um deserto. Tem pessoas que realmente têm que passar pelo deserto. Isso eu falo, hoje eu vejo algumas situações que eu falo, vai ter um momento que aquela pessoa vai aprender. Porque não chegou no momento dela ainda. Hoje eu enxergo o meu deserto e eu vejo cada detalhe nele. Cada detalhe, o porquê de cada detalhe. Tanto que Deus é maravilhoso. E hoje a gente tem que ser instrumento. É igual eu falei para você mais cedo que eu queria trazer sobre o testemunho. Eu cheguei cansado em casa do trabalho. Minha filha virou para mim e falou que queria fazer cocô. Eu falei, vaza ali, no quarto dela, na frente. Não quero fazer cocô na fralda. Pai, cocô na fralda? E liberdade para ela, fui procurar a fralda, não achei. Isabela, você viu uma fralda? Não. Não, ela vai no vaso. Eu, não, mas vai lá com ela que eu vou na farmácia comprar uma fralda. Cheguei na farmácia, comprei a fralda, tô entrando no meu carro, eu vi um rapaz tentando falar com o cara da caminhonete, o vidro fechado, ele veio pro meu carro, eu já ia saindo, ele pediu, abaixei o vidro, ele foi me contar a história dele. Veio para Goiânia, a trabalho, foi demitido, não conseguiu pagar o aluguel, não tinha nada, o cara vendeu a casa, que ele estava já despejando ele, e ele estava desesperado, chorando, querendo voltar para Londrina. Aí eu, quanto que é o tanque de gasolina do seu carro? Ele, é o tanque de gasolina? Ele, não, para mim ir para Londrina fica R$600 de combustível, 100 de pedágio, já fiz o cálculo. Fui mandar R$800 para o Pix trava. Eu, gente, ele é o Thiago? Da Lindona? Mentira! E ele chorando. Minha mulher é sua fã, a gente assiste todos. Aí chamou, a mulher estava num Siena assim, virou, chama lá ele. E ele com a filhinha dele de uns 13 anos, ali 12 anos, do lado dele o tempo inteiro, sabe? Nunca passaram por aquela situação de pedir dinheiro, tudo. Aí ele chegou em mim e falou assim, Thiago, que humilhação. Eu falei assim, irmão, os humilhados vão ser exaltados. Eu sinto que aqui é um deserto, entendeu? Mas você pode ter certeza, o seu lugar é em Londrina. E as coisas lá vão dar certo. Volta lá. A mulher dele chegou, a gente abraçou, tirou foto. E ela nem sabia que eu tinha feito o Pix aí. Ele falou assim, você nem viu? Ele fez o negócio. Aí foi, eu nunca chorei tanto
eu acho que eu nunca tive uma alegria quando eu entrei no meu carro e fui para casa. Porque ali eu entendi tudo. Ele me contou que quando ele pediu ajuda para 3 caras, ele falou assim, Thiago, que é uma região nobre, né? Foi ali no Alfamor, que é uma região nobre, né? Eu chamava, eles nem abrem o vidro. Teve um ainda que fez assim, mandando para aquele lugar, e nossa. Aí eu fui lá na minha mulher, a minha mulher virou e falou assim, amor, tenta só mais um pouquinho, só mais uma vez. E foi aonde que eu cheguei. E assim, tem certeza, Deus virou e falou assim, ó, peraí que eu tô mandando um filho meu aí, sem instrumento, em cada detalhe, como que o Pix, que a internet normal trava no meio do carro ali, era para descer, falar para ele sobre os humilhados, falar para ele do deserto, porque tudo ali não foi eu que falei, eu senti que era o Espírito Santo ali tomando conta mesmo. Então, assim, hoje, o que me entristece é que as pessoas que têm condição de ser no bairro nobre não abrem nenhum vidro. Então, assim, confunde riqueza com um acúmulo financeiro. E é totalmente diferente. Cara, você pode conquistar o mundo, você pode comprar o mundo inteiro. Seu filho de 2, 3 anos não vai lembrar daquele presente de 50 mil que você comprou para ele, não, que era a maior casa da Barbie, não. Mas vai lembrar de você rolando na lama com ele ali, ele nunca vai esquecer. Então, assim, tem um rapaz que ele fala sobre felicidade, né? Aí ele fala assim, como o dinheiro compra felicidade? O dinheiro compra felicidade. Mas ele compra felicidade mais com experiência do que com bem material. Uhum. Se comprar um celular desse aqui, um iPhone novo desse aqui, ano que vem lança outro. O melhor computador, no outro ano, já lançou outro. Ou seja, percebe que é um momento, assim, é rápido aquela felicidade, mas muitas vezes, igual eu fiz uma viagem com a minha sogra para a Disney. E lá, em sogra, é um pouquinho complicado. A felicidade foi que você deixou ela lá? Na volta? Juro como felicidade. Comprei a viagem com a sogra. Voltei sem. Aí a Isabela esqueceu a camisa que a gente mandou fazer da Disney para tirar as fotos igual. Quando chegou lá. Minha sogra, com aquele jeitinho maravilhoso dela, de vez em quando dava um trabalhinho. Diversas situações. E quando eu conto isso hoje, eu conto como foi uma das melhores viagens que eu fiz. Mesmo. Então, assim, com o tempo, a experiência aqui dentro, ela vai melhorando. Uhum. Agora aqui, com o tempo, só vai caindo. Ela precisa o tempo inteiro estar ali sendo alimentada. Então, é como que você utiliza o seu dinheiro. E no... Sabe que a gente tem uma frustração, assim, acho que todos nós, tá? Todo ser humano tem isso, independente do nível. Uhum. Você tem duas coisas que são muito perigosas, né? Primeiro, banalizar o que não é banal. Banalizar o que é banal. A gente acaba tendo experiências, a gente acaba fazendo conquistas que não são banais. Independente do... Assim, quem nunca teve uma bicicleta, no dia que comprou uma bicicleta... Nossa! Você é uma pessoa que não tinha bicicleta, tinha sonho de comprar, comprou. Uhum. Isso migra para uma moto, isso migra para um carro, isso migra para um carro importado. E aí à medida em que você vai conquistando bens, você vai banalizando aquilo que você conquista. Uhum. À medida que você vai tendo experiência, você tem um risco de banalizar as experiências. Uhum. E a experiência pode ser a experiência de brincar na grama, de rolar na areia, de estar junto. Uhum. E o segundo risco, que eu acho que é consequência desse, é a frustração daquilo que você ainda não tem. Que é sempre estar na expectativa do próximo passo. E eu não estou falando isso como alguém que não pensa assim, tá? Eu estou falando isso como alguém que luta contra isso todos os dias. E eu não resumo aqui para todo mundo, gratidão. Isso aí, gratidão. E assim... Celebrar as pequenas conquistas, reconhecer que você tem um extraordinário e entender que o que você não tem ainda, ele não te define. Gratidão pelo que você já conquistou. Exatamente. E ambição para ter outras coisas. Isso é normal, mas isso não pode frustrar você. E muita gente confunde gratidão com educação, porque, não, eu sou grato, eu vejo o porteiro lá, eu falo, bom, eu vejo fulano ali, tudo bem? Não, isso não é gratidão, isso é educação.
Ser grato é você olhar onde você está e falar ver de onde que ele te tirou, e você falar, nossa, obrigado, né? Obrigado pela saúde que eu tenho aqui. A todo momento ser grato, né? A gratidão, ela edifica. A gratidão, ela faz com que a gente seja mais empático, que é essa parte que eu citei do testemunho. E eu vejo que hoje, nos negócios, muitos empresários querem trabalhar tanto para dar para os filhos dele aquilo que ele não teve quando criança. Então, assim, nossa, eu vou trabalhar que meu filho vai ter o melhor videogame, vai ter o melhor carro quando entrar na faculdade, vai ter a faculdade dele e tal. Mas esquece que tem que estar presente. Que não é só isso, mas muitas vezes é porque não teve nada. E aí pensa que agora tem que dar tudo para o filho. E, na verdade, tem que ter ali um equilíbrio em cima disso. Tem que realmente proporcionar uma boa educação, um lazer, uma proteção, mas também tem que proporcionar tempo de qualidade, companheirismo, conversa. Vocação. Eu vejo assim, meus filhos, né? Meu filho mais velho tem 13 anos, está trabalhando comigo. Ele vai ler 2 vezes por semana, agora ele está estudando 2 vezes à tarde, então ele vai 1 vez por semana só. Ele vai 1 vez por semana para o escritório. E ele vai lá, não como... não, fala assim, ele começar por baixo. Não, ele não está indo lá para começar por baixo. Ele está indo lá para aprender. Ele está indo lá para fazer um job rotation, para trabalhar nas áreas, para aprender como é que funciona uma empresa, para entender como é que funcionam as coisas, para ambientar. No tempo dele, ele vai poder escolher o que ele quer fazer, ele vai ter experiência, ele vai ter visto coisas que vão contribuir a acelerar o processo dele, decisório, de escolha, vai encurtar o caminho, principalmente dos erros. Tá? E eu acho que isso é o que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Muito mais do que dar para os nossos filhos, o nosso papel, a nossa função como pai e como mãe, não é dar nada para os nossos filhos. Nossa função como pai e mãe é orientar, é entregar para eles princípios e valores que vão reger e guiar as escolhas que eles farão. Perfeito. E se a gente der isso para ele, é isso que ele precisa. E aí você pode fazer isso com básico, mostrando o que é certo e o que é errado. Você pode fazer isso mostrando como é que funciona o relacionamento, ensinando como é que ele tem que tratar uma mulher, como é que ela tem que tratar um homem, ensinando como é que funcionam os negócios, como é que é o mercado de trabalho, ensinando como é que ele pode usar a tecnologia, para que serve a IA. Então, assim, isso é o que é o nosso papel como pai. Perfeito. Não é entregar o melhor celular, o melhor videogame, a melhor casa. Obviamente a gente quer dar conforto, a gente tem que dar. Mas tem que tomar cuidado para isso não tirar o foco do nosso papel, né? Daquilo que a gente tem que entregar. Exatamente. Princípios e valores, né? E o cargo hoje, por exemplo, ele tem um cargo dentro da empresa? Ele é trainee. Trainee, né? Trainee. Na verdade, menor aprendiz. Menor aprendiz. Então ele vai como menor aprendiz e ele passa por todas as áreas. Já passou pela área de TI, já passou para o RH, está no financeiro agora. Aí depois ele vai para vendas, para marketing, ele ainda vai passar pela área de controladoria, que ele não passou ainda, né? Então assim, ele vai fazer o tour completo. Vai para o jurídico, ele fala hoje que quer fazer direito e tudo mais. Então, entender como é que funciona, conhecer ele. E ele é tratado como menor aprendiz ou como filho do dono? Ele é menor aprendiz, e assim, por que eu fiz isso, por exemplo? Isso é interessante, né? Porque eu acho que tem 2 extremos aqui perigosos, né? O dono da empresa leva o filho e todo mundo trata como reizinho. O dono da empresa leva o filho e quer falar para todo mundo tratar como funcionário. Ele nem é reizinho e ele nem é funcionário. Ele é dono do filho. É filho do dono. É filho do dono. Se ele é filho do dono, o dono tem que falar o que ele quer com o filho lá. Então o que eu penso hoje na minha empresa? O que eu quero com o meu filho lá? Eu quero que ele passe por todas as áreas, que cada uma das áreas tenha um cronograma de ensino, vai ensinar para ele como é que funciona aquele departamento, e ele vai trabalhar com entregas objetivas porque ele está aprendendo. Então tem um currículo, como se fosse um curso. E ele é o menor aprendiz, mas ele é um menor aprendiz que tem uma dinâmica de ensino diferente dos demais menores aprendizes. Então ele não tem o mesmo currículo dos demais menores aprendizes, porque ele tem uma característica especial. É igual o príncipe, né? Eu achei bacana esses dias ver um vídeo, acho que foi do Flávio Augusto até, não sei se foi dele, enfim. Mas ele fala assim, um príncipe precisa ser criado como um príncipe. Quando você vai no reinado, o rei, ele não coloca o príncipe para ser treinado como um servo.
né? Como alguém que vai cuidar do palácio. Não, o príncipe ele é treinado para ser rei. Então, se ele é treinado para ser rei, ele não é reizinho, ele é príncipe. Então, ele vai ser educado, como ele se porta na mesa, como é que ele trata autoridades, quais são as funções do rei, como é que ele despacha. Então, ele vai ter uma jornada de aprendizado. No caso do meu filho, eu estou ensinando para ele o horizonte do que ele pode fazer no futuro. Não estou treinando ele para suceder a minha empresa. Pode ser que ele queira suceder, mas pode ser que ele não queira. Mas ele conhecendo, ele vai poder escolher o que ele quer. Né? Aí minha visão de empresa qual que é? Eu tenho essa visão que é muito peculiar, eu te falei disso. Para mim, todo negócio precisa ser estruturado para ser vendido um dia. Se você estrutura uma empresa para que ela possa ser vendida um dia, você não precisa vendê-la. Sim. Mas se ela estiver pronta para ser vendida, no dia que você tiver um filho, o filho pode escolher se quer a empresa ou se não quer. Se ele falar que não quer, você vende. E aí vendeu, o dinheiro é patrimônio da sua família, você faz o que você quiser com ele. Sim. Agora, muitos pais querem que o filho assuma o cargo, mas o filho não quer. Aí você tem o risco de a empresa acabar. É comum isso acontecer, né? Comum. Não, quem vai ser dono daí? É o dono daqui, é o dono de tudo. Assim como tem o inverso também. O filho quer suceder, o pai não deixa. Então, assim, alinhamento. Você bota clareza e alinhamento para poder a coisa acontecer. Antigamente a gente percebia que os filhos, o pai levava era para boteco, para fazer não sei o quê, para ir para aquelas casas, né? Acontecia muito antigamente. Hoje em dia você vê os filhos presentes na empresa, né? Igual hoje eu fui treinar o Diogo, filho do Dr. Frederico, lá com a gente, treinando, conversando a cabeça. Conversa boa, né? Conversa boa. Essa molecada tem, assim, eu vejo os meus filhos aqui, os meninos são muito rápidos, cara. Muito bom, assim, pensa muito rápido, tem ideia boa, só que precisa ser bem direcionado. Exatamente. Né? Tem estímulo de todo lado. Quem tem filho, gente, seu filho tem estímulo de todo lado. Todo lado. Ele tem estímulo. Se você não conseguir direcionar o estímulo, ele vai para algum outro. Né? E assim, eu mesmo já percebi isso. Momentos que eu tive menos presente, tinha outra pessoa influenciando. Na verdade, sempre tem alguém influenciando. Sim. Isso é verdade. Exato. Né? Então a gente tem que estar atento. Porque hoje muita gente aponta o dedo, né? Aí fica, nossa, essa geração, 6'7", que besteira, não sei o quê, e tudo, não tem lógica, idiotice, mas não lembra da época dele imitando Pokémon na escola, não. Pikachu, Babassauro, não lembra, não. É só ele. Eu sou mais antigo, eu sou do Power Ranger. Power Ranger. Cavaleiro do Zodíaco na manchete, né? Não, na escola os meninos ficavam brincando de morfar. Não. Exatamente. Tem mais besta do que esse? Pelo amor de Deus. Eu já quase... Eu acho que eu quase fiz a passagem. Eu quase caguei na roupa tentando virar Super Saiyajin. Ia pro quarto lá, eu fazia tanta força, assim, ó, que eu ficava vermelho, parecendo que ia explodir. E hoje eu vou virar e falar, olha lá, que besteira, 6'7". Gente, que isso? Eu lembro menino sempre foi menino. Exatamente. Molecagem sempre foi molecagem. Exatamente. Eu fui ver a questão do 6'7", que foi um americano lá que ele... 6'7" queria dizer altura, 2 metros, jogador de basquete, né? Aí o jogador fez o ponto lá, 6'7", mas na verdade não tem um termo, é como se fosse uma bobeira mesmo, de falar e pegar. Em polegadas, né? Então é 67 polegadas. E assim, colocou lá e deu certo, mas assim, não tem significado. Então eles fazem isso que é um jeito de comunicar. Mas virou um hype, porque ninguém entendia a comunicação toda. Hoje a minha filha de 5 anos, que a gente tem um controle realmente ali sobre as telas, tenta administrar muita coisa, ela me ensina muita coisa com 5 anos. Eu falo, gente, que geração que é essa? É assim, a gente tá com um futuro, um oceano azul, porque tá vindo realmente uma rapidez de processamento aí que não tem lógica. O processador é muito, né? Estímulo, tem muito mais estímulo. Exatamente. E eu tento, muitas vezes, colocar o estímulo certo. Porque, por exemplo, eu quero jogar videogame, 5 anos, num tablet. Aí eu olho para ela fica lá assim. Só nele. Eu falei, gente, quer jogar? Fui lá e comprei um Nintendo Switch. Aí, como assim, Thiago? Ela vai ter o tempo de jogar? Então vai jogar aqui. Por quê? Porque aqui ela tem coordenação, ela vai mexer, ela vai ter botão para aprender. Ela vai jogar mesmo, né? Exatamente, não fica... Entendeu? Então tem algumas coisas que o pai tem que observar e realmente, no papel dele,
fazer o que acha de melhor pro filho. Então, assim, hoje eu percebo que a minha parte como educação é algo que eu disponibilizo um bom tempo. E você citou um ponto muito importante, de ter o filtro de saber realmente o que é necessário naquele momento. Agora eu vou ter que focar aqui mesmo, porque é um gás que eu tenho que dar no trabalho, essa campanha é importante, tudo, vou... Só que antes, amor, vamos conversar? É um momento muito importante, vocês são minha prioridade, mas eu vou pedir uma certa ajuda para você nesse momento, porque eu vou ter que eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo aqui. Você compreende? Nossa, amor, compreendo. Aí você vai lá. Igual um dia vai chegar, amor, tô precisando de você mais em casa. Meu filho tá dando nosso filho tá dando um trabalho aqui, prioridade lá. Então, realmente, comunicação. É fácil? Não. Tem que aprender a tirar a espuma. Tem que aprender, porque assim, na hora que vem, se tá no calor da emoção, vem cheio de espuma. Então você tira a espuma toda e vê o que é de fato ali que tem de líquido, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? Esses dias eu postei, né? Perguntaram se eu sou de prioridade e equilíbrio, né? Eu postei até que falei isso. Eu postei falando, né, que eu entendo que é dessa forma, que a gente tem que, né, dar prioridade, minha família é minha prioridade, tal. Aí eu tava viajando. Saí de casa às 4 da manhã, cheguei em casa às 11 da noite. E aí, na hora que eu cheguei, a Poli tava aqui, ela falou, eu vi lá o seu post, eu concordo tanto, nós vamos conversar. Tá, senta aqui, vem cá. Vamos conversar nós dois, vem cá. Você postou agora, você vem senta. Cá. Nossa, olha. Agora, que bom que você falou. Eu tava precisando escutar isso aqui. Mas por quê? Porque eu fiquei o dia todo, na verdade, eu tava uma semana intensa e com muita demanda de trabalho, enfim, foi um período que eu tava tendo palestra, tem algumas coisas que eu tava fazendo. E aí ela falou, tô precisando alinhar uns negocinhos com você aqui, nós precisamos ajustar uns ponteirinhos. Falei, agora, então vamos calminho, lá. Desse jeito? Não, calminho desse jeito. É igual o pai. Quando o pai fala assim, vem cá, meu filho, vai lá buscar o cinto ali pra nós conversar nós dois aqui. Ali. Aí na hora que ela falou, mas assim, eu entendi o recado, ela tava certa. Sim. E agora qual que é o ponto? É isso, ela precisava falar, porque eu não tinha visto, e eu precisava ouvir, independente do jeito que ela fosse falar. Ela falou de boa, não foi, né, uma briga, não, ela falou de boa. Mas mesmo que ela não tivesse falado, eu precisava ter a sabedoria de passar a peneira. Tirar a emoção, tirar o ruído e entender a mensagem. Perfeito. Porque no final do dia é isso. Quando a gente vai dar uma mensagem, você fala, na hora que você está exaltado, você fala com emoção, você bota um monte de ruído em volta, porque você não fala o que você quer direto, e aí tem uma mensagem ali por trás. Então você tira a emoção, tira o ruído, vê qual que é a mensagem que está lá. Aí você vai buscar a raiz do problema. E aí você vai parar e vai reconhecer e vai corrigir. Então, no caso lá, foi o que a gente fez, né? E a gente teve que corrigir algumas coisas. Tanto é que eu tinha era acho que uma sexta-feira, e aí ia ter 2 eventos no final de semana, a gente cortou os 2 eventos, falou, não, chega, vamos resolver aqui. Nesse caso específico era tempo. Ela falou, você precisa mais tempo em casa, semana você não ficou, nem as 2 horas por dia. Verdade. Então vamos precisar fazer um ajustezinho aqui. E eu falo pra você, coisa importante, tá? Todo marido inteligente tem que saber, a Bíblia manda, tá? Quem manda na casa é o homem. Então, na minha casa, quem manda sou eu. A questão é que Deus falou pra mim que eu tenho que amar minha esposa incondicionalmente. Então, quase tudo que ela quer, eu faço pra ela. Então, assim, mas não é porque ela manda, não. É porque eu que escolhi, assim. A Isabela lá, eu brinco muito com ela nessa questão de sacerdote, de edificação, né? Mas, assim, é o meu sensor, vamos dizer. Tudo. Até para amizade, para negócio. Parece que eu chego nela e... Lindona, o que você achou dessa pessoa? Lindona? Porque a sensibilidade da mulher, o fio dela, nossa, assim, tudo passa por ela. As decisões são todas, passam por ela, então... Ela tem uma competência, ela tem uma habilidade que complementa. Nossa, que complementa. Tem que fazer isso, aproveitar isso, hein? Exatamente. Então, assim, eu queria,
né, dar continuidade nesse episódio aqui, que eu acho que a gente ia ficar, o quê? Mais umas 2 horas conversando tranquilamente. Nem né? contamos história. Mas vai ter... Nem deu tempo pra contar história. Se fosse contar história aqui, pronto. Mas vamos fazer causa. parte 2 aí, nós vamos trazer outras pessoas para ter realmente um bate-papo com outras opiniões também. Quero fazer algo realmente mais leve, com pessoas que eu gosto, que têm um bom conhecimento. Hoje, não sei vocês, né? Acredito que sim, também virou uma chave aqui para mim num aspecto muito importante. Então, que a gente consiga realmente executar o que nós planejamos e sabemos que é o correto. Porque muitas vezes nós pensamos certo, nós temos todo o cenário para contribuir com aquilo, mas na hora da atitude não tem. Falta ação, né? E é aquilo, não é fácil, nunca vai ser fácil, mas é necessário. Conversas difíceis são necessárias. Alessandro, brigadão. Eu que agradeço. Satisfação. Conta comigo sempre. Nossa, Tamo junto. Isso Tamo junto. Não tem lógica. Depois eu vou mostrar a célula, que eu vou postar um stories para vocês também. Os meninos estão chegando, aí. O pessoal já está chegando. Junta um monte de criançada aí, né? De pré-adolescente, né? Tem duas. Tem a do mais velho, que é dos pré-adolescentes, que é dia de quarta. Aí eles intercalam, acho que semana que vem aqui em casa. Aí vem 50, 60 meninos. E aí tem a das crianças, que é do meu filho de 10 anos, que aí são com 6 meninos, que é a de hoje. A de hoje vai ser com os meninos. Gente, que isso, é magnífico. Eu vou replicar isso aí, porque é realmente fenomenal. Alessandro, brigadão. Tamo junto. Até a próxima. Sucesso, que a chave vire muitas chaves de muitas pessoas amém, daqui pra frente. Amém. Vai ser bênção na vida de muita gente. Um abraço, pessoal. Com Deus.